E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Davi e agora a gente vai resolver esses sisteminhas de inequações dentro do conjunto dos números reais. E como que a gente faz isso? Bom, a gente, na primeira equação, a gente não tem, na letra A, a gente não tem um sistema propriamente dito, tá? Ele colocou aqui um intervalo. Ele colocou aqui e ele está dizendo resolva no caderno, você pode resolver isso aqui da forma que você bem entender, tá? Uma forma de resolver essa letra A, porque tem várias formas. Tem várias formas. Na letra A, por exemplo, por que que já ficou assim de novo? Esse negócio fica alterando sem eu querer. Na letra A, o que que a gente tem, ó? A gente tem essa equação. Bom, a gente tem essa expressão. Deixa eu pegar a cor branca. A gente tem 1 menor ou igual a x mais 1, que é menor do que 5. Nesse caso, a gente pode resolver isso daqui deixando x maior ou igual, e aqui a gente tem 1, certo? O que acontece aqui? A gente vai subtrair 1 de todos os lados possíveis, de todas as partes dessa desigualdade. Então aqui a gente vai ter 1 menos 1, menor ou igual a x mais 1, menos 1, menor do que 5 menos 1. A gente vai ficar com o quê? 0 maior do que mais 1 menos 1, cancela, não é mesmo? Dá 0. Maior do que x, menor do que 5 menos 1, que é 4. Então, ele está pedindo para a gente resolver sistema de inequações no caderno. A gente acabou de resolver a letra A. A gente tem x maior do que 0, menor do que 4. Outra forma de resolver isso daqui é como ele deixou a letra B. A gente vai ter, então, um sisteminha de equações. Esse sisteminha, a gente vai ter... Vou colocar esse sistema de uma outra cor aqui, verde. Nesse sistema, a gente vai ter 1 menor do que x mais 1. E a gente vai ter x mais 1 menor do que 5. Menor do que 5. Olha a respiração. E nesse caso, como que a gente resolve isso? Bom, aqui a gente vai ter uma equação, aqui a gente tem uma segunda equação, certo? Primeira forma da gente resolver isso, vamos começar aqui pela primeira. Na primeira equação, a gente vai ter 1 menor do que x mais 1. Então, a gente vai ter x maior do que 1 menos 1, né? Para subtrai 1 de ambos os lados, mas encurtando a gente fica com x maior do que 0. Não foi isso que a gente obteve aqui? Olha, lê só essa parte aqui da desigualdade. A gente tem x maior do que 0. Sempre que tu tiver o sinal de desigualdade, tipo maior ou menor, tipo assim, esse daqui, essa ponta aqui indica o lado que é maior e essa aqui indica o lado que é menor, tá? Então, x é maior do que 0, ou seja, x maior do que 0 e x menor do que 4. Ó, a pontinha aqui pro x, entenderam? E se a gente for resolver a número 2, se a gente for resolver a número 2, a gente vai ter x mais 1 menor do que 5, a gente vai ter x menor do que 4, porque subtrai 1 de ambos os lados. Então a gente tem x menor do que 4. Se você tem dúvida, assiste o curso de matemática, eu estou deixando ele gratuito aqui no canal. E no site Estudem Sério tem curso de matemática pago, que é para o ensino mais superior. Para o ensino mais superior, para o ensino superior. A gente tem então x maior do que 4, exatamente o que a gente obteve aqui. Agora, se você obtém, eu mostrei isso porque é uma segunda forma de resolver, é o que a gente geralmente faz. Por quê? Porque a gente costuma ter expressões como a gente tem na letra B. Ao invés de x aqui, você teria x mais x ao quadrado, ou x mais x menos 3 menos b menos... O negócio fica muito grande, aí não dá pra você resolver diretamente igual eu resolvi aqui. Se estiver bonitinho assim, se tiver aqui constantes, né, dá pra eliminar essas constantes. Já ajuda a resolver. Agora, a gente vai resolver a letra B. Para a letra B não é a mesma coisa. A gente vai ter uma equação que a gente vai chamar de equação 1 e aqui a gente vai chamar de equação 2. Vou apagar isso aqui porque eu sempre acho mais fácil escrever o número 2 do que ficar colocando números romanos, né? E aí a gente aqui na equação 1, vamos colocar assim. Fala sério. A abstração está muito grande, né? A gente vai ter aqui, ó, em 1, o que a gente tem? A gente tem 5 menos 2x menor ou igual a 4. Então, a gente vai ficar com menos 2x menor do que 4 menos 5. Então, 4 menos 5 é menos 1.
menos, o que a gente faz aqui? Multiplica a expressão toda por menos 1. O que acontece? A gente vai ficar com 2x maior ou igual a 1, porque inverte o sinal da desigualdade. O contrário, aqui, maior ou igual não, maior. Inverte o sinal da desigualdade, certo? O contrário de maior é menor, o contrário de menor é maior. Sempre que você multiplica por um número negativo, seja menos 1, menos 5, menos 10, a inequação, ela muda o sinal. E a gente vai ter então x maior do que 1 sobre 2. Beleza, esse foi o resultado da B. Né? Da B não, da número 1. Agora, em 2, o que a gente tem? A gente tem x, vou colocar aqui, aqui mesmo, x menos 5 menor do que 1 menos x. Então, a gente vai ter x mais x menor do que 1 mais 5. Se vocês estiverem ouvindo a minha vizinha, desculpe por isso. Não tem como evitar. Menor do que 1 mais 5, 6. Para quem assiste os vídeos da coleção Matemática Elementar, volume 10, tem uma vizinha cantando, cara, cantando galopeira. Mas fazer o que, né? Então, a gente tem x menor do que 3, certo? Nesse caso aqui, x menor, eu só tô testando, ver se eu consigo apontar. Até lá eu não consigo, mas aqui dá. Ai, ai. Aqui em 1, então, a gente vai ter, vamos fazer as intersecções agora, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem intervalos numéricos. Aqui eu tenho um intervalo, que eu digo x é maior do que meio. Significa que x pode ser qualquer número maior do que meio. E aqui eu tenho outro intervalo, x menor do que 3. Aqui você meio que já resolveu a expressão. Você só pode colocar daquela forma que a gente deixou a letra A. Como que você faz isso? Através dos intervalos. A gente vai ter um intervalo para o número 1, certo? A gente vai ter um intervalo para o número 2. E no número 1 eu dizer maior do que meio. Então eu vou ter o número 1 sobre 2 aqui, que é o meio, certo? Maior do que meio, você coloca a notação aqui de intervalo aberto. Maior do que meio. Menor. Por que ela tá cantando, gente? Ela não costuma cantar, mas eu acho que eu tenho que gravar vídeo. Menor do que 3. Então, o que acontece? A gente tem aqui o número 1, intersecção com o número 2. E nessa intersecção, o que a gente vai ter? A gente vai ter o intervalo 1 sobre 2, e aqui a gente vai ter o intervalo 3, né? Ambos abertos, certo? Essa é a intersecção entre os dois. Por quê? Porque você está resolvendo para a mesma variável os dois sistemas. Então, você precisa encontrar a intersecção. Às vezes não vai ter intersecção, você tem um conjunto vazio. Dizemos que não tem solução a esse sistema. Mas nesse caso aqui, o conjunto solução, você pode deixar assim, ó, dessa forma, na notação de intervalos mesmo, x maior do que 1 sobre 2 e menor do que 3. Ou você pode colocar essa notação de conjuntos, ou você pode escrever assim, solução, conjunto, solução, que a gente geralmente chama de S, é igual ao conjunto de valores x. Esses valores x você precisa colocar a qual intervalo ele pertence. Que intervalo que a gente tem aqui? De números reais. Então, x ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que x ele é maior do que meio e menor do que 3, ok? E aí tá resolvido o nosso exercício. Não esqueçam de se inscrever, porque esse canal precisa muito da sua inscrição. É isso que mantém o canal vivo, as inscrições. Vamos chegar nos 100 mil inscritos até o final do ano. Eu acredito que não dá, porque a gente já tá mês 7 e tem 50 mil. Mas com a sua ajuda a gente pode conseguir. Se inscreva e compartilhe. Tem muita gente que comenta aqui e nem inscrito é, porque parece pra mim se você é um inscrito quando você comenta. Então se inscreva. Fiquem com Deus e até mais.